Débora Alfano, ouvinte querida, Geraldo e Marta, a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro vai se tornando cada vez mais complicada, porque ontem saiu a notícia de que o ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid, resolveu fazer uma confissão. Confissão, não é uma delação premiada, é uma confissão. Contar o que fez. A decisão foi tomada, se por coincidência ou não, depois que aquele bandido, aquele marginal, aquele falsário, que se apresenta como hacker, falou na CPMI do 8 de janeiro, deixou todo mundo estarrecido, o Walter Delgatti Neto. Ele respondia às perguntas da oposição, silenciava diante das perguntas, da situação daqueles que são contra Bolsonaro, mas são a favor do atual governo. Ele respondia todas as perguntas. Quando eram os opositores ao atual governo e defensores de Jair Bolsonaro, ele sempre dizia que, por orientação dos advogados, ia ficar quieto. E o que ele disse é estarrecedor, né? Estarrecedor. Ele disse que o ex-presidente Bolsonaro deu a ele uma missão, que é tentar invadir sistemas de computadores do TSE, para provar que o sistema é falho. Ele entrou no sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi lá e criou uma ordem de prisão assinada pelo Alexandre de Moraes contra o próprio Alexandre de Moraes. Disse que o presidente Bolsonaro mandou com que ele se reunisse com o ministro da Defesa da época, o Paulo Sérgio Nogueira, para reunir argumentos que comprovassem a falha do sistema eleitoral brasileiro. Aliás, numa live feita tempos atrás, Bolsonaro se referiu a esse Delgatti como hacker do bem. Então, admite os contatos. Aliás, ele admitiu ter pedido a ele que falasse com o ministro da Defesa. Ele desmente a conotação criminosa disso tudo. Mas ontem eu até comentava, né? Espantoso ver um marginal desse sendo ouvido por deputados e senadores. Mas ele tinha que estar ali, até porque espantosamente o ex-presidente colocou esse cara no jogo. E o desafio agora da CPMI, o desafio da Polícia Federal, dos investigadores, do sistema de justiça é ver o que tem de verdade naquilo que o marginal falou e o que o marginal fez. Mas, coincidência ou não, determinado depoimento, o advogado do Mauro Cid disse em uma entrevista à revista Veja que o cliente dele vai falar. A gente não sabe exatamente o que o Mauro Cid pode confessar, né? A gente não sabe se essa confissão pode enrolar ainda mais a situação de Bolsonaro, mas o fato é que, em pelo menos 2 episódios que estão sob investigação nesse momento, ele tem o que falar. A emissão de cartões falsos de vacinação para a Covid-19 para o ex-presidente Bolsonaro e para a filha dele, tem também para o próprio Mauro Cid, para a mulher, mas isso não interessa, interessa Bolsonaro. E ele também tem o que falar sobre o caso das joias. Bens que deveriam estar no acervo da presidência, mas foram entregues ao presidente, e pelo menos um dos itens, um relógio Rolex, foi vendido nos Estados Unidos e depois recomprado quando o TCU falou, tem que devolver tudo, para que esse troço devolve. Então, ele tem o que falar no cartão de vacinação e tem o que falar no caso das joias. E sobre essa história, a gente tem que pensar de quem a gente está falando, do que a gente está falando, é mais de quem mesmo, né? Porque tem 2 personagens envolvidos nessa história, né? Tem um Bolsonaro, e os 2 são o Bolsonaro, tá? Tem um Bolsonaro que é o camarada que se envolveu numa história de peculato digital, ou seja, e o Mauro Cid vai dizer que foi sob ordem dele, dados de vacinação inseridos num sistema público, dizendo que ele tomou vacina e não tomou. Isso é peculato digital. É de 2 a 12 anos de cana. E esse mesmo Bolsonaro, ele esteve envolvido nesse episódio das joias, né? Então, o Mauro Cid vai dizer como, e depois tem que provar, mas o fato é, ele é acusado, o nome dele está envolvido num caso de peculato, que não é digital, é real, né? Ele pega e se apropria de um bem público
e que está na mão dele porque ele tem acesso e por causa do cargo e leva embora. Essa é a acusação. A defesa vai dizer que o presidente foi orientado a levar porque era um bem personalíssimo, embora o TCU deixe claro que bens personalíssimos não podem ter valor dessa natureza, e nesse caso tinha valor. Mas o fato é, essa é a acusação. Um caso de peculato digital, eletrônico, e um caso de peculato. 2 anos de base criminal para os dois. Ele vai acabar respondendo por outros crimes também, que a justiça possa jogar em cima dele. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, que aumenta muito a pena. A Lava Jato meteu lavagem de dinheiro para todo mundo, meteu organização criminosa para todo mundo. É um exagero, já era um exagero. A organização criminosa é o PCC. Hierarquia, estrutura criminosa, mas eles metem organização criminosa para todo mundo, porque é uma definição vaga. Vai lá, tem 4 pessoas, organização criminosa. E lavagem de dinheiro também é um crime que vai ser imputado, deve ser imputado, mas já na Lava Jato era muito questionado, porque o sujeito rouba um relógio na esquina e recebe dinheiro, ele está lavando dinheiro? Não, ele não está lavando dinheiro, ele está recebendo pelo crime. Outra coisa é, você começa a cometer um monte de crime, começa a ganhar um monte de dinheiro e não tem como justificar esse dinheiro, aí você monta uma loja da Copenhagen, por exemplo, né? Ou você monta uma pizzaria, ou você monta uma lavanderia qualquer e começa a fingir que vem de lá o seu dinheiro. E aí sim, isso é lavagem. Aconteceu isso? Nesse caso, não. Pegou, vendeu o Rolex, pegou o dinheiro e botou na conta. No caso, o Mauro Cid disse que entregou o dinheiro para o presidente. É lavagem? É discutível, mas o fato é, vai responder. É o Bolsonaro que vai responder por crime comum. Só que não é um personagem comum. Daí é outro Bolsonaro. Não é um personagem comum. Por isso que tudo fica gigante. Porque peculato, tem um monte de gente respondendo por crime de peculato no Brasil. A gente não acompanha, nem liga. Só que quem está fazendo isso é o Bolsonaro do discurso radical, do presidente que pregava contra a ciência, do presidente que falava mal de vacina, do presidente contra a Covid, que não usava máscara, do presidente que falava barbaridade durante a pandemia, que fez piada de mau gosto, que fazia discurso em porta de quartel, sempre namorando com uma ideia golpista. No discurso do 7 de setembro, do penúltimo ano do governo dele, em 2021, ele chegou a dizer o seguinte: temos um ministro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Quem é ele para admitir? O presidente da República admite ou não admite? Que papinho. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Foi o pior momento do governo Bolsonaro. Falou gritando, aspas, acabou o tempo dele, sai Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. Foi uma confusão. E para fechar, falou que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Mas se pode o presidente da República falar desse jeito. Um Bolsonaro que elogiava torturador. Um Bolsonaro que falava, não, vou operar dentro das 4 linhas da Constituição, mas falava frases golpistas o tempo inteiro. Como essas aí. Como assim o presidente que não vai cumprir? Que estimulava as pessoas a ficar diante dos quartéis. Que demorou para falar uma frase minimamente de condenação aos atos do 8 de janeiro. Então é esse Bolsonaro que uma parte da sociedade não gosta, que fala coisas absurdas, se comporta de uma maneira absurda, que está sendo acusado de falsificar um cartão de vacina e de desvio de joias. Os crimes objetivos de que ele é acusado até o momento, peculato. Mas o tamanho do bichão é o bichão que provoca amores e ódios poderosos, fortes. O Código Penal, ele não prevê que declaração absurda, comportamento estapafúrdio, seja agravante para crime de peculato. Não tem. Não tem. O camarada aqui xingou Alexandre de Moraes e
desviou um Rolex, e o camarada que não xingou Alexandre de Moraes e desviou um Rolex, responde pelo mesmo crime de peculato. Outra coisa é enquadrá-lo nos outros crimes. Mas estes crimes, não tem nada a ver se ele fala mal do Alexandre de Moraes, se ele fala contra o sistema eleitoral, se ele fala das urnas, aquela monte de batatada que ele fala. Nada para em pé. Que o sistema eleitoral não é sério, que o sistema eleitoral não é confiável, que as urnas não são confiáveis. É um monte de idiotice. Festival de idiotice. Mas não são agravantes. Idiotice não é agravante para crime de peculato. Só que tudo que se refere ao Bolsonaro, e vamos combinar, tudo que se refere ao presidente Lula também, é sempre cercado de fortes emoções. Tem um monte de gente, como eu falei, respondendo por crime de peculato e ninguém liga. E não é para ligar mesmo, porque é crime de peculato, não é para ter um... Só que, nesse caso, não é o crime que impressiona, é o autor que impressiona. É aquele acusado de cometer o crime que impressiona. O que torna a gestão desse processo extremamente delicada, um desafio para Alexandre de Moraes. E óbvio que por trás de tudo isso, o pano de fundo é o 8 de janeiro. Não é por outra razão que a vacina e o Rolex estão na mão do ministro do Supremo. Ele encaixou na suspeita de que a vacina tem a ver com 8 de janeiro, o Rolex tem a ver com 8 de janeiro. Agora, será que o cartão de vacinação das joias, que o Mauro Cid vai poder falar, ele vai poder falar também das tentativas, envolvimento do presidente em tentativa de golpe? Não dá para saber, nós vamos ter que esperar. Pode ser que ele fale. Hoje, aliás, foi dia de operação da Polícia Federal, vamos falar disso, prisão de policiais militares do Distrito Federal, justamente por causa de 8 de janeiro, frases e trocas de frases assombrosas, precisamos mostrar isso. Que o Mauro Cid tem mais coisa, ou tem muita coisa para contar, a gente não tem dúvida, porque como ajudante de ordem, como é que um ajudante de ordem movimentou quase 10 milhões de reais na conta corrente em 2 anos e meio? Isso não tem sentido. Que já mandou dizer que foi o Bolsonaro quem mandou ele vender o Rolex e que ele entregou o dinheiro para o presidente, ele já disse. Ele já mandou dizer que foi Bolsonaro que mandou vender o Rolex, ele mandou dizer que foi o que entregou o dinheiro para o presidente, vai ter que provar, é evidente, né? Porque ele está fazendo uma confissão, ele vai ter que mostrar evidências também, seja confissão, seja colaboração, seja lá o que for, porque ele está falando algo em favor dele, ele precisa mostrar. A ideia é que depois o juiz, no caso Alexandre de Moraes, entenda que aquilo contribuiu para o esclarecimento de crimes e aí faz uma redução na pena além da confissão. Pode entender que ele foi um colaborador. Pode entender. Né? Então pode ter um pacto ali e aí ele pode ser classificado como um colaborador, pode ter um benefício maior do que a confissão. Mas o Bolsonaro, ontem à noite, conversou com o repórter Túlio Amâncio, nosso colega da Band de Brasília, depois que saiu a notícia no site da revista Veja de que ele, Mauro Cid, iria confessar. Pouco tempo depois, Túlio Amâncio conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que disse que o Mauro Cid pode fazer qualquer coisa para sair da cadeia. O presidente já se referiu ao Mauro Cid como um filho. Dizia, ele é como um filho para mim. E agora disse que ele pode fazer qualquer coisa para sair da cadeia e classificou a estratégia do advogado do Mauro Cid como uma estratégia kamikaze. Né? O importante dessa história é a gente ver que tem crimes e que tem um personagem grande associado a esses crimes. Os crimes, eles são pequenos quando se refere quando a gente fala de peculato. O personagem é gigante e em torno desse personagem a suspeita de que ele é um articulador de um golpe de Estado. Aí fica uma coisa gigante. Porque do contrário, é a venda de um Rolex, que depois foi recomprado, e é a falsificação de um cartão. Falsificação de um cartão não, né? É a inclusão nos dados oficiais, no arquivo oficial do Estado, de uma vacinação, que não aconteceu. Quer dizer, é uma coisa pequena, comparada ao tamanho do personagem e à suspeita em torno do personagem de que ele poderia ser o mentor do golpe de 8 de janeiro, que está sendo investigado, que tem uma CPMI para tratar disso, que o ministro Alexandre de Moraes está cuidando, que hoje teve operação, você acabou de noticiar a operação,
Então, essa diferença entre os dois personagens, a gente não pode deixar de observar, porque os crimes objetivos em apuração são pequenos diante do que se imagina que possa existir por trás, que é o grande líder de um processo de golpe. E essa é a investigação que está sendo feita. Então, o Rolex... Achar que o dinheiro do Rolex financiou o golpe, entre aspas, é uma loucura, né? Imaginar que o golpe, então, custou $60 mil. Não. Vamos vender o Rolex para financiar o golpe. De repente, um tanque. A gente paga a gasolina do tanque que vai sair de Minas Gerais. Pouco provável, né? Mas, enfim, essa é a suspeita de que haja uma conexão e que por trás desses crimes se consiga, ou a partir desses crimes, ou a partir dos personagens envolvidos nesses crimes, se consiga chegar ao esclarecimento do que pode ter acontecido no 8 de janeiro. Razão pela qual, é nisso que trabalha Alexandre de Moraes. Razão pela qual essa operação de hoje é importante, razão pela qual a decisão do Mauro Cid é importante, de resolver colaborar, razão pela qual está todo mundo olhando para essa história sem imaginar que por trás tem só um crime de peculato. Isso é que é importante. O personagem é que torna tudo muito maior. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas ao 12h34, depois de várias tentativas, essa é a minha opinião sobre o assunto.